E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desmistificar um dos conceitos mais mal compreendidos, debatidos e, sinceramente, temidos de toda a Bíblia, a famosa marca da besta e o enigmático número 666. A ideia aqui não é alimentar especulação ou sensacionalismo, tá? Nós vamos olhar para isso através de lentes bem estruturadas, mergulhando no contexto histórico, no aspecto profético e naquele lado profundamente pastoral do livro do Apocalipse. O nosso objetivo hoje não é causar pânico em ninguém, mas sim trazer muita clareza e esperança. Vamos lá? A grande questão que fica é exatamente essa. O Apocalipse foi escrito como uma mensagem de conforto e vitória para uma igreja que estava sofrendo muito. Então, por que um livro que deveria trazer esperança gera, na verdade, tanto pânico e ansiedade hoje em dia? Olha, é super compreensível que profecias sobre o fim dos tempos causem um certo nervosismo na gente. A linguagem é super intensa, cheia de simbolismos fortes, é natural ter medo do desconhecido e a gente valida totalmente essa emoção. Mas o nosso foco agora é pegar toda essa ansiedade e transformar em um entendimento sólido, beleza? Bom, vamos mergulhar isso. Quem é que nunca esbarrou numa teoria assustadora na internet sobre o que seria essa marca? As especulações modernas não param. O pessoal fala sobre microchips implantados debaixo da pele, códigos de barra, cartões de crédito, vacinas, tatuagens físicas, moedas digitais, a lista é enorme. Mas, com todo respeito a quem se preocupa com isso, o grande problema dessas teorias é que elas focam única e exclusivamente em tecnologias modernas e acabam esquecendo completamente o contexto original. Elas perdem de vista o verdadeiro significado espiritual por trás da marca. Então, o ponto crucial aqui é ler o que a própria Bíblia diz. A resposta está no próprio texto de Apocalipse 13. A grande palavra-chave é adorar. O texto deixa claro que a intenção da besta é forçar a adoração. O tema central nunca foi um código de barras, um chip de rastreamento ou qualquer tecnologia. O foco fundamental sempre foi a falsa adoração. O objetivo do mal é desviar aquela reverência que pertence só a Deus e jogar isso para sistemas e autoridades humanas totalmente corrompidas. Parte 1. O contexto histórico original. Para a gente realmente entender a profundidade disso e desarmar essa tensão moderna, precisamos fazer uma viagem no tempo. Imagina só o que a igreja primitiva passava no dia a dia. No primeiro século, os cristãos lidavam com ameaças literais de morte e ruína econômica sob o Império Romano. Ali, entre os anos 54 e 68, sob o imperador Nero, a perseguição foi brutal. Depois que Nero morreu, rolou até um boato aterrorizante, o mito do Nero redivivus, de que ele voltaria dos mortos para governar. Mais para frente, o imperador Domiciano simplesmente exigiu ser adorado como um deus. Foi exatamente nesse clima de terror e pressão esmagadora, por volta dos anos 95 e 96, que João escreveu o Apocalipse exilado na ilha de Patmos. E é exatamente aqui que a economia e a religião batem de frente. O chamado culto imperial era basicamente a religião obrigatória do Estado. Os imperadores eram deuses, e participar desse culto era um pré-requisito para você fazer parte da economia local. Quem não tivesse um certificado provando que fez sacrifícios aos deuses romanos, muitas vezes era proibido de trabalhar. Essa coerência econômica histórica é tipo um espelho perfeito dos avisos de Apocalipse 13 sobre não conseguir comprar nem vender sem ceder ao sistema da besta. Parte 2. O enigma do número 666. Agora vamos jogar uma luz nesse enigma matemático que já rendeu tanto filme de terror, mas que na verdade tem uma base histórica fascinante. O segredo para desvendar esse número está numa prática chamada gemátria. Era um costume antigo, judaico e grego, de dar valores numéricos para as letras do alfabeto. O pessoal do primeiro século lia isso e na hora sacava que era uma mensagem código. Pensa bem, no meio de uma perseguição mortal, João não ia escrever abertamente Roma e o imperador são os inimigos. Então ele usou a gemátria. Foi uma sacada genial para alertar a comunidade de forma segura. O que é realmente interessante nessa tabela é ver a matemática pura acontecendo. Se a gente escrever o título Nero César usando o alfabeto hebraico, pegamos as consoantes N, R, O, N, Q, S, R. Somando os valores dessas letras, bingo, o total é exatamente 666. Incrível, né? E tem um detalhe extra para confirmar isso. Alguns manuscritos muito antigos do Apocalipse trazem o número 616. Por que será? Porque se você soletrar Nero César com base na pronúncia em latim, que perde uma letra, N, a conta cai perfeitamente para 616. Isso prova o quanto esse símbolo estava enraizado na realidade daquela época. Parte 3. 4 lentes de interpretação.
Ao longo de toda a história da Igreja, cristãos muito sinceros adotaram maneiras diferentes de ler o Apocalipse. E a gente não está aqui para dizer quem está certo ou errado, mas para mostrar essas perspectivas com total neutralidade. A primeira é a visão preterista. Basicamente, eles acreditam que as profecias do Apocalipse se cumpriram quase todas lá no primeiro século, focando na queda de Jerusalém no ano 70 e naquelas perseguições romanas terríveis. Para eles, a marca da besta é totalmente sobre as lutas daqueles primeiros mártires contra a tirania de Roma. A segunda lente é a visão historicista. Imagina o Apocalipse como um grande roteiro simbólico contando a história da Igreja, do primeiro século até a volta de Cristo. Quem segue essa linha procura o cumprimento da besta e da marca ao longo de vários impérios, sistemas religiosos e políticos corruptos que surgiram nesses 2000 anos de história. É como se a profecia fosse se atualizando com o tempo. Aí nós temos a visão futurista, que, sem sombra de dúvidas, é a mais popular hoje em dia. Essa visão interpreta a marca da besta como um evento literal que ainda vai rolar, lá no futuro, ligado a um sistema global liderado pelo anticristo no fim do mundo. O foco aqui é aquela época de grande tribulação e desafios globais que a humanidade supostamente ainda tem pela frente. E finalmente a visão idealista. Essa galera não olha para o Apocalipse como um cronograma exato. Para eles, é um símbolo de uma batalha contínua entre o reino de Deus e as forças do mal. Sob essa lente, a marca da besta é uma realidade espiritual que existe em todas as gerações. Ela acontece toda vez que a gente cede à pressão e se conforma com o egoísmo, a injustiça e a idolatria desse mundo. Parte 4. A marca contra o selo. E isso ilustra brilhantemente o contraste teológico mais importante dessa análise. O grande duelo do Apocalipse é entre a marca falsa do mal e o selo autêntico de Deus. A gente esquece que o mal raramente inova, sabe? Ele basicamente copia. A marca da besta, que vai na testa ou na mão, é só uma imitação demoníaca. Porque, muito antes disso, lá em Deuteronômio, Deus já tinha instruído o povo a usar a lei dele como um sinal na testa e na mão. O selo de Deus é devoção total ao Criador. Já a marca da besta é lealdade a sistemas corruptos. É literalmente uma escolha de a quem você presta lealdade. E olha que detalhe, a testa e a mão não caíram aí de paraquedas. Isso é uma metáfora poderosa pra gente. A testa simboliza nossa mente, o que a gente pensa, no que a gente acredita e reverencia, e a mão representa a nossa ação, nossas obras, o que a gente faz na prática. Então, no fundo, ter o selo de Deus, ou a marca do mundo, tem tudo a ver com o que cultivamos dentro de nós e como a gente age do lado de fora, no nosso dia a dia. Essa ideia se conecta de forma perfeita com o que Jesus falou no Evangelho de Marcos. A falsa adoração não é sobre rituais bizarros de filme, gente. Ela acontece de um jeito bem mais sutil, quando a gente troca as instruções justas de Deus por sistemas, tradições ou regras puramente humanas. Aceitar a marca, na prática, é abraçar um estilo de vida que deixa o Criador de fora, trocando a nossa ética e integridade por um pouquinho de segurança ou aceitação da sociedade. Parte 5. Esperança e fidelidade cristã. Caminhando agora para o fim da nossa análise, a gente precisa tirar isso do campo das teorias e levar para o coração. Essa é uma reflexão pastoral. É essencial lembrar, o Apocalipse é um livro de consolo. Por trás de todos aqueles dragões e feras assustadoras, a linha de chegada é simplesmente a vitória do Cordeiro. O texto está ali para garantir que, mesmo quando o mundo parece estar de ponta cabeça, Deus tem o controle absoluto da história. A ideia nunca foi espalhar paranoia conspiratória, mas inspirar muita perseverança e a certeza de que quem é fiel será guardado. Então a gente fecha com essa pergunta que atravessa os séculos. Para termos uma reflexão madura de verdade, a questão não é será que vou ser obrigado a colocar um chip no futuro? Mas sim, as nossas mentes e ações diárias estão seladas pela fidelidade e pelo amor do Cordeiro, ou a gente está deixando que o sistema corrupto e egoísta deste mundo deixe a marca dele em nós? O grande chamado aqui é para o discernimento e adoração autêntica. Isso tem que trazer uma paz enorme para o coração e não pânico. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa jornada com a gente. Continuem sempre firmes na esperança e até a próxima análise.